Shalom, shalom. Aqui estamos nós de novo, o pastor de pijama, para mais uma reflexão. E hoje eu quero falar rapidamente sobre uma passagem muito importante que está no livro do profeta Miqueias. O profeta Miqueias foi um profeta hebreu do século 8. Ele, na verdade, foi contemporâneo de Isaías, de Oséias, e ele profetizou nos reinados de Jotão, Acás, Ezequias, que eram reis de Judá. E eu gostaria de falar sobre o pano de fundo daquilo que aconteceu naquela época, para nós entendermos a mensagem mais importante que eu quero passar a respeito desse livro do Antigo Testamento, que faz parte de um dos livros da Torá. E esse livro, ele retrata o quanto Israel e Judá estavam afastados de Deus. Então, o grande esforço do profeta era pregar a palavra de Deus para que eles se conscientizassem que estavam nos erros e que tudo aquilo que eles estavam passando era em consequência daquilo que eles haviam feito, agido e não ouvido a voz de Deus no momento que deveria ouvir. Quando você discorre o livro de Miqueias, você vai ver as várias chamadas de atenção de Deus a respeito do povo. Então ele fala sobre as pessoas gananciosas, fala sobre os falsos profetas, né? Ele profere ameaças contra Samaria e também Jerusalém. Mas uma passagem que me chama muito a atenção e tem a ver com o que a gente vive hoje, nos nossos dias. Um período que começou há 2000 anos atrás, né? Que é chamada a dispensação da graça. Então, a dispensação da graça nada mais é do que o favor imerecido de Deus nas nossas vidas. Ou seja, aquilo que não merecíamos, o Senhor nos deu. Só que não era a mesma sistemática do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento, as pessoas elas cumpriam a base do medo, como eram os antigos, né? Nossos avós. As regras teriam que ser seguidas de uma forma enérgica, então de uma forma um pouco mais ríspida, nós aprendemos a ter uma educação, uma disciplina diferente. Obviamente não era o melhor caminho, porque o Senhor dava todas as ferramentas, mas eles não conseguiam permanecer na essência de que Deus desejava deles. Às vezes nós pensamos, eu preciso agradar mais a Deus, eu preciso oferecer mais de mim para Ele. Talvez você já pensou isso, orar mais, ir mais à igreja, talvez jejuar mais, etc, etc. Sim, é importante a gente sentir isso, a gente às vezes se cobrar, porque às vezes nós permanecemos muito em inércia e acabamos nos acomodando e não fazemos as coisas, mas quando na verdade não é o que nós fazemos que vai chamar a atenção do nosso Deus. Como eu estava dizendo no livro de Miqueias,
O povo de Israel estava em grave pecado diante de Deus. Então, no capítulo 6, o versículo 6 e versículo 7, ali descreve uma lista grande de sacrifícios que eles achavam que, cumprindo aqueles sacrifícios, eles estariam agradando e chamando a atenção de Deus. Mas quando, na verdade, uma atitude somente que Deus queria de cada um de nós, descreve lá em Miqueias, no capítulo 6, versículo 8. E o que diz lá em Miqueias, capítulo 6, versículo 8? Ele diz: Ele mostrou a você, homem, o que é bom e o que o Senhor exige de você. Primeiro, que pratique a justiça, que ame a fidelidade e ande em humildade com o seu Deus. É simples assim. Obviamente exige de nós fé e decisão de realizar tudo isso que eu falei. Quando nós fazemos isso, as pessoas ao nosso próximo, onde convivemos, na sociedade, aonde quer que estejamos numa igreja, numa escola, no trabalho, na nossa vizinhança,